Teste.
Olá, boa noite a todos. Falamos ao vivo da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Começa agora o debate entre os candidatos que disputam a eleição para presidente desta subseção. É mais uma oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição, próximo dia 24, depois de amanhã. Aqui no auditório da OAB recebemos os candidatos Dr. Jonatas Meirelles, da chapa Transforma OAB, e doutora Luciana Silva, da chapa Advocacia Forte e Unida. As regras do debate acordadas entre os integrantes das duas chapas são as seguintes. Tendo em vista as medidas sanitárias de combate à Covid-19, o acesso a este auditório é permitido apenas aos integrantes das chapas, aos candidatos ao Conselho Seccional, a 5 membros da coordenação de campanha de cada candidato e à imprensa, sendo uma pessoa por blog, uma pessoa por rádio e 2 pessoas se for veículo de TV. Ainda falando em medidas sanitárias, os 2 candidatos que aqui estão e eu estávamos usando máscaras até instantes antes do início desse debate. Estamos mantendo uma distância segura uns dos outros e tiramos as máscaras agora para facilitar a comunicação com quem está aqui no auditório e com quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Durante o debate, não será permitido que qualquer pessoa realize filmagens, exceto veículos de comunicação. Em nenhuma hipótese será permitida qualquer manifestação da plateia em qualquer momento do debate. Nos intervalos dos blocos, e nós teremos 2 intervalos, os candidatos poderão conversar com até 2 assessores, podendo revezar esses assessores, por 3 minutos. É o tempo do nosso intervalo de 3 minutos. Não sendo permitido que os candidatos se ausentem da tribuna, com exceção se houver necessidade de ir ao toalete. Também, conforme decidido por representantes das duas chapas, não será permitido a exibição de quaisquer papéis ou documentos para as câmeras. Direito de resposta. Se um candidato citar o adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá solicitar direito de resposta. Para isso, no momento da ofensa, deve levantar a mão em silêncio. Esse será o sinal de que está solicitando direito de resposta. Assim que perceber que foi notado por mim, pelo mediador, deve abaixar a mão e aguardar. A produção, a comissão eleitoral aqui presente, poderá conceder 1 minuto para que ele responda às ofensas. O ofendido, em caso de concessão do direito de resposta, deve se manter dentro do tema. Caberá ao mediador, auxiliado pela comissão eleitoral, conceder ou não o direito de resposta. Se possível, o direito de resposta será concedido na hora, mas a decisão poderá demorar alguns minutos. O direito de resposta se limita às ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas dos candidatos ou desempenho em alguma atividade. As posições dos candidatos aqui no auditório foram definidas em sorteio com a presença dos representantes das chapas. Vamos à dinâmica do debate. O debate terá 3 blocos, em que os candidatos farão perguntas entre si e também para as considerações finais. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer 2 perguntas e responderá a outras 2. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos 2 candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Cada candidato faz a pergunta sobre o assunto que quiser para o outro candidato. Já no segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio, que eu farei aqui ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. Os temas acordados entre representantes das duas chapas são Jovem Advocacia, Prerrogativas, Gestão da OAB e Poder Judiciário. Esses temas já estão aqui e o sorteio será feito no segundo bloco. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. No terceiro e último bloco, cada um fará ainda as considerações finais em ordem também já estabelecida por sorteio. O tempo para as considerações finais
é de 3 minutos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos candidatos aqui presentes, boa noite, aos integrantes das chapas que estão aqui no auditório, e boa noite para você que está acompanhando a gente pela internet, pelo canal do YouTube da OAB Subseção de Vitória da Conquista. Vamos, então, iniciar a primeira rodada do nosso debate, conforme sorteio realizado na presença de representantes das chapas. Quem começa perguntando é a candidata Luciana Silva. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Sim. Candidato Jonathan Nunes, o senhor é um crítico quanto mais da atual gestão da OAB. No entanto, quando precisou desta gestão, contou com o apoio irrestrito da nossa subseção na defesa das suas prerrogativas. Inclusive, fez postagem de agradecimento nas suas redes sociais. E agora eu quero saber, os eleitores querem saber, por que o senhor apagou essa publicação? O candidato Jonathan tem 1 minuto e 30 para a resposta. Professora Luciana, veja bem, eu, como vários outros, estávamos sendo levados de que os apoios prestados em notas eram suficientes para a advocacia. E estive satisfeito durante muito tempo com notas de apoio. Percebi, durante a caminhada com vários colegas, que as notas de apoio não mais satisfazem. É preciso mudar, é preciso avançar. Se a senhora tiver a oportunidade de pesquisar mais a fundo quais foram os motivos que me levaram a procurar a ordem, vai perceber que nenhuma ação foi intentada pelo Ministério Público quanto à defesa das prerrogativas, já que criminalizado. A senhora vai perceber que a ordem, quando solicitada, não interveio nos processos. A senhora vai perceber que não há ações efetivas contra as autoridades que efetivamente violam prerrogativas. Nós estamos cansados, candidatas, de notas de apoio, de repúdios vazios, em vão. Se a senhora acha que a ajuda prestada ao advogado em tempos tão difíceis se resume a notas de apoio, como em algum dado momento nós fomos levados a acreditar, realmente, a advocacia precisa mudar. A representatividade precisa mudar. É essa a minha crítica. Em um momento em que eu me vi, em um dado momento, satisfeito, mas que, observando o efeito prático, nada mais foi do que uma nota solta ao vento, candidata. Candidata Luciana Silva tem 1 minuto para a réplica. O senhor muda, candidato, de opinião muito rápido. São poucos meses que o senhor publicou nas suas redes sociais que esta subseção, na gestão de Dr. Ronaldo, fez o que o senhor esperava que ela fizesse. Inclusive, o senhor encaminhou para mim, pelo WhatsApp, a nota, demonstrando satisfação em relação a ela. E também foi nomeado, e o senhor faz parte da gestão, porque até esse momento, porque o senhor o senhor é a gestão de Ronaldo Soares, é a gestão da OAB, da subseção de Vitória da Conquista, como representante da Anacrim. E o senhor jamais declinou isso e jamais trouxe isso a público. Criticar é muito fácil, omitir também é muito fácil. O que a gente precisa são soluções efetivas e imediatas, e não quem se esconda. O candidato Jonathan tem 45 segundos para a tréplica. Eu preciso pedir calma, candidata. Preciso pedir calma para poder esclarecer a candidata que o nome é Abracrim, não Anacrim. É Abracrim. Efetivamente, não tomei posse, apesar de indicado. Não sei se a senhora sabe também. Apesar de indicado, não tomei posse. A mudança de opinião ela não foi rápida ou demorada. Ela se deu no momento apropriado em que eu não me vi representado. Ela se deu no momento em que vários advogados começaram a compartilhar comigo as mesmas dores, as mesmas agruras. E foi-me dito pelo presidente da seccional que era um problema de prerrogativas a nível federal, que a ordem federal devia atuar. E eu lhe pergunto, a senhora sabe se a ordem interveio no processo até hoje? Terminada a primeira rodada, candidata Luciana, pedindo direito de resposta, com base em que... Em que o candidato, ao final, me fez uma pergunta direta, quando eu não tinha mais tempo de responder, e eu quero o direito de resposta, quero responder ao candidato, e quero responder, peço que a plateia, por favor, doutor Judson, diga à plateia que não pode se manifestar nem por gestos. Não, já está posto e foi acordado entre
representações dos dois candidatos que a plateia não se manifesta. A Comissão Eleitoral nega o pedido de direito de resposta, porque direito de resposta se mantém aí no campo de ofensas à honra, à moral, e a senhora terá tempo no debate para responder o que lhe foi questionado. Vamos, então, agora à segunda rodada. A segunda rodada entre os candidatos à presidência da subseção da OAB de Vitória da Conquista. Conforme o sorteio realizado, agora quem começa perguntando é o candidato Jonathan Meirelles. 30 segundos, por favor, candidato. Professora Luciana, como tornamos público em nossos ideais de campanha, defendemos a isenção e redução da anuidade atualmente vigente na OAB Bahia, sobretudo em razão dos efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia. Por que o grupo da atual gestão, que sustenta a sua candidatura, é contrário a esta proposição? A candidata Luciana tem 1 minuto e 30 para a resposta. Primeiro, eu gostaria de dizer ao candidato que eu concorro à presidência da subseção da OAB de Vitória da Conquista, na condição de advogada, que há 20 anos eu exerço, candidato, e muito me honra quando o senhor se refere a mim como professora. E eu falo firme, eu estou muito calma, respondendo a sua pergunta anterior. A gestão da OAB exige responsabilidade. Não podemos desconsiderar impacto financeiro e, sobretudo, não podemos desconsiderar legalidade do pleito. Esta gestão da OAB encaminhou ao Conselho Federal o pedido feito pelos jovens advogados para a isenção de anuidade. Esse pedido, encaminhado pela seccional da Bahia, foi indeferido, candidato. Eu não sei se o senhor tem esse conhecimento. E só foi deferido um pedido que foi feito no Norte, por conta do período da pandemia. Não podemos vender ilusões. Devemos prometer o que nós temos condições de cumprir. A senhora tem mais 30 segundos, porque o cronômetro entrou em 1 minuto, candidato. Pode prosseguir. Então, nessa perspectiva, candidato, é que o senhor deveria saber que não há possibilidade de isenção de anuidades. Todas as propostas que a nossa chapa faz são propostas factíveis, são propostas, candidato, de quem conhece profundamente o sistema. Nós não vendemos ilusões à jovem advocacia, nós não vendemos ilusões para a advocacia em geral. A anuidade é um ponto muito importante. Concluindo? Ok, 30 segundos. O temporizador entrou ali em 30. A senhora falou 1 minuto e 30, conforme Sim. Estamos acompanhando aqui e também pela transmissão do YouTube. Agora, o candidato Jonathan faz a réplica. Vamos colocar aí 1 minuto, um minutinho só. O temporizador ele teve ali um probleminha. Vamos colocar agora a réplica. 1 minuto. 30 segundos, não. 1 minuto, vamos lá. 1 minuto para a réplica, candidato. Professora, veja bem, a senhora talvez tenha entendido o pronome de tratamento de forma distinta. Colegas como o Dr. Jorge Maia e Marco Antônio Oliveira assim declinaram apoio, chamando como professora Luciana. Apenas cumprimentei em razão do alto grau de respeito que tenho na docência da senhora. Não entendo por que a senhora se sentiu dessa forma. De outro lado, preciso relembrar a senhora o artigo 55 do regimento da OAB, quando fala que o pagamento das anuidades, quem cabe ao Conselho Seccional. Basta demonstrar devidamente, por eficiência e gestão administrativa, essa possibilidade. A senhora diz que não pode, Minas Gerais faz isso. Isso é verdade, é uma incapacidade de gerenciar um orçamento milionário da OAB. Isso é falta de planejamento, candidata. O Conselho Seccional que a senhora faz parte voltou para aumentar a anuidade em plena crise 2019, candidata. Candidata Luciana agora tem o tempo de 45 segundos para a tréplica. Vou aguardar entrar ali, candidata? Ok. Candidato, a gente só pode mudar o que a gente conhece. E o senhor demonstra desconhecer a realidade da nossa OAB de Vitória da Conquista e da nossa subseção. Como conselheira, não tivemos aumento de anuidades. E como vem o candidato aqui querer fazer proposta de aumento e diminuição ou até de isenção de anuidade se a competência não é da nossa subseção? A competência é do Conselho Seccional, a competência em determinadas situações é do Conselho Federal. Eu não posso, enquanto candidata de subseção,
prometeu que eu não posso cumprir, prometeu que não está nas minhas mãos, o que está nas mãos de um órgão colegiado, que é o Conselho Seccional, que eu faço parte, tenho experiência e sei como funciona. Terminamos, então, a segunda rodada. Passamos para a terceira rodada de perguntas de tema livre, nesse primeiro bloco, no debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Conforme o sorteio, quem faz a pergunta agora é a candidata Luciana Silva, em 30 segundos. Vamos aguardar só entrar ali certinho. Pronto. Candidato, a ética é um dos maiores postulados da advocacia. E hoje eu tive contato com uma notícia vinculada em um blog que a candidata a vice-presidente da sua chapa foi representada junto ao Tribunal de Contas do município por contratação irregular. O que é que o senhor tem a falar sobre esse tema, já que prega tanto ética e moralidade na OAB? O candidato Jonathan Meirelles tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Vamos aguardar, 1 minuto e 30. Pois não, candidato. Candidata, diferentemente do que a gente tem observado na OAB, a gente não joga os nossos colegas para julgamento às escâncaras de forma pública. Percebi durante este processo a exposição mais do que inapropriada de um colega que se encontra aqui presente, Dr. Vitor Dutra. E agora me espanta a forma como a senhora tenta expor em um debate a pessoa da vice-presidente. Achei que estávamos aqui para discutir ideias, para discutir propostas para a advocacia. Quero talvez acreditar que o nervoso da falta de propostas e da falta de planejamento, de gestão da OAB, faça com que a senhora tenha esse destempero na pergunta pessoalizada. Não vamos fulanizar o debate, isso é muito feio. Poderíamos estar aqui discutindo propostas, poderíamos estar discutindo ideias para a advocacia, e a senhora vem para o debate atacar a vice-presidente. Eu não ataquei o vice-presidente da sua chapa, mesmo quando muitos colegas assim tentaram fazer, quando a senhora teria que sair em defesa dele. Isso não aconteceu, e que tem a minha solidariedade, talvez não pelo fato, mas pela forma como foi exposto, porque é meu amigo. E a senhora assim o faz, candidata. Mas vou dizer, a senhora está falando de uma representação. A senhora, como professora de Direito Penal, deveria perguntar antes se houve contraditório, ampla defesa e se ela foi considerada culpada. É assim que se demonstra uma verdadeira aula de ética e não a forma da exposição como a senhora pretende fazer. Essa é a OAB. Mais uma vez, a gente pede que o auditório não se manifeste. Candidata Luciana faz a réplica em 1 minuto. Candidato, aqui não houve... Candidato, 1 minutinho só. Peço para retornar, então, o tempo. Zero para a gente? Pronto, vamos lá. Candidato, aqui não houve nenhum tipo de julgamento público, mas eu só quero entender porque quem se propõe a estar à frente da OAB tem que dar o exemplo. Não estou aqui execrando, é tanto que eu estou perguntando ao senhor, como representante da classe, que explique uma pergunta não minha, mas uma pergunta da advocacia. Eu acho que talvez uma pergunta da sociedade. E eu li a representação feita por vereadores que diz que uma empresa mercantil, o que é vedado, proibido pelo nosso Código de Ética, vem sendo utilizado pela vice-presidente para contratos com a prefeitura, contratos de alto valor, que se não houvessem esses contratos, esse dinheiro ele daria para contratar 3, 4 procuradores, tirando, inclusive, local de trabalho dos nossos colegas e das nossas colegas, candidato. O que eu quero é só uma explicação. Candidato Jonathan tem agora 45 segundos para fazer a tréplica. Candidata, veja bem, como eu falei, eu não tive vistas. Por uma aula de ética que a senhora tenta dar, é vedado ao advogado comentar ou prestar consultoria sobre o processo que não advoga. Tenho certeza que a representação partidária, né, já que tratada de vereadores, em face da minha vice, será arquivada. Tenho certeza que a história dela fala por si. Né? Nós não pretendemos uma ordem que vem expor seus colegas ao escárnio dessa forma, como expôs Vitor Dutra, como expôs outros colegas. Né? É dessa forma que vão tratar os colegas representados. Né? A senhora, vamos falar então de moral, porque a senhora, quando Felipe Santa Cruz chamou uma advogada de advogadazinha de porta de cadeia, não se rebelou contra o fato. Vamos à quarta e última rodada desse bloco de perguntas e respostas de tema livre. Conforme o sorteio,
Agora, o candidato Jonathan faz a sua pergunta para a candidata Luciana em 30 segundos. Vou aguardar ali, candidato? Ok. Professora, a gestão da qual a senhora faz parte é disparadamente a que mais afastou dos interesses da advocacia. Aumento de anuidade em plena crise, a senhora disse que não, mas 2019, deixa eu lembrar a data para a senhora, 4 de outubro de 2019, tá? Sessão do Conselho, a senhora é conselheira. Distribuição de cestas básicas com critérios humilhantes. Como é que a senhora pretende ser a mudança necessária, representando a continuidade, com o mesmo número de urna, 8600, e nunca tendo se insurgido contra isso? Ok, candidato. Agora, a candidata Luciana faz a sua resposta em 1 minuto e 30. Vamos zerar o cronômetro. Eu quero pontuar que o candidato ele não respondeu o meu questionamento anterior, que não foi questionamento de que como se ele fosse advogado do processo, não. Foi um questionamento de ética. O que a gente quer saber aqui é se quem está se propondo para nos representar se faz o dever de casa. E voltando, candidato, a essa questão da pandemia, muito foi feito, eu estava presente. Eu não faço só discursos vazios sem ter uma atuação de forma efetiva. Esse aumento que houve em 2019 no Conselho foi antes da pandemia. O senhor se referiu a 2019. 2020, candidato, não houve. E nós tivemos, eu peço até para a minha equipe levar isso às nossas redes sociais, como levar também a situação aqui de violação de ética que nós citamos da candidata a vice-presidente. E, seguindo aqui, candidato, o que eu tenho a dizer é que, durante a pandemia, nós, da OAB Subseção de Vitória da Conquista, conseguimos posse de 100 juízes para o interior da Bahia, isso durante a pandemia, e eu lá estava, reunido, inclusive, com o Tribunal de Justiça, participando das reuniões do Conselho, e eu não preciso ocupar cargo na OAB para fazer qualquer reivindicação com a classe, não. No ano de 2006, nós conseguimos, e cito o nome aqui de outras colegas, a vara de violência doméstica, quando nem cargo ocupava. Eu quero saber o que é que o senhor anda fazendo ou já fez pela nossa instituição e pela nossa classe. Candidato Jonathan tem agora 1 minuto para a réplica. Candidata, a senhora insiste em atacar pessoas. Eu estou pedindo para a gente debater ideias. Eu não quero, a senhora está insistindo em atacar a candidata a vice-presidente. A senhora quer que eu chegue realmente nesse nível? Eu pergunto mais uma vez, a senhora quer que eu comente as posturas de cada membro da sua chapa, ou por que a senhora não se posicionou sobre o que dizem por aí, sobre os vídeos que falam por aí? Eu estou insistindo para não entrar nesse assunto, mas se a senhora quiser, eu entro. Eu quero, inclusive, saber por que a senhora não se posicionou em favor das mulheres. Fiz uma pergunta aqui, inclusive, quanto ao fato ocasionado por Felipe Santa Cruz, e respondi a pergunta da senhora. Agora, a senhora não falou... Ó, a Covid é 2019, eu preciso justificar para a senhora, tá? E 2019 nós tínhamos crise financeira, aumento de anuidade, candidata. Isso não pode acontecer. Nós estamos carentes de representatividade, houve muito abandono dos requisitos para a cesta básica de advogados. Cesta básica para advogados são humilhantes, é preciso trazer propostas. Nós temos o crédito legal, isso a OAB não fez por qualquer cidadão, uma linha de crédito, oficinas de audiência, capacitação. Não vamos esquecer ataque, vamos falar de propostas, candidata. É isso que a OAB precisa. Ok, candidato. A candidata Luciana Silva agora tem 45 segundos para a tréplica. Candidato, me parece que a omissão é a sua marca. Durante a pandemia, eu escrevi carta aberta, colocando minha cara a tapa e dizendo para que eu vim, e requerendo, defendendo a abertura do Poder Judiciário. E o que a gente está citando aqui, está querendo saber, é postura sobre ética, candidato. Não é expondo ninguém, não. E, em relação ao posicionamento de Felipe Santa Cruz, eu tenho um histórico, dentro e fora da OAB, na defesa do direito das mulheres, no postulado da igualdade entre homens e mulheres. Eu não preciso me manifestar caso a caso, não, porque eu tenho um histórico, eu tenho uma luta, e o senhor desconhece, mas houve manifestação minha, sim. Terminamos o primeiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Em 3 minutos, nós estaremos de volta com o segundo bloco, que é um bloco de tema sorteado. Farei o sorteio e os candidatos farão as perguntas entre si. Em 3 minutos, nós retornamos com o nosso debate.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Esse segundo bloco é um bloco de temas determinados. Esses temas foram escolhidos previamente e acordados entre as coordenações de campanha, entre representantes dos candidatos. A dinâmica segue a mesma: pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30, réplica 1 minuto e tréplica 45 segundos. Os temas estão aqui, eu vou fazer o sorteio agora do primeiro tema. O primeiro tema sorteado: Gestão OAB. E conforme a ordem do sorteio, quem começa perguntando é o candidato Jonathan Meirelles, em 30 segundos. Professora, como todos sabemos, a maioria das comissões, para até fazer uma correção aqui, a maioria das comissões da OAB tem sofrido duras críticas da classe. Ausência de plano de trabalho, forma como são feitas as indicações. Isso está desestimulando quem trabalha bem nessas comissões. Isso se deve à forma como seu grupo tem conduzido as políticas desta comissão. A senhora concorda com esta condução? E se discorda, por quais razões nunca se insurgiu? A candidata Luciana Silva tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Candidato, mais uma vez, o senhor vem... Um minutinho só, candidato. Acho que o seu microfone está desligado. Mais uma vez, candidato, o senhor vem com críticas vazias, né, sem apresentar propostas, mas eu vou apresentar aqui as propostas da nossa chapa em relação às comissões. Nós pretendemos e já começamos a fazer um estudo estratégico das comissões, e com muito respeito a todas as pessoas que presidem comissões. O senhor, em entrevista à TV Record, falou que quem participa de comissão está participando em troca de apoio político. Que absurdo esse tipo de afirmação em relação aos nossos colegas que trabalham nessas comissões voluntariamente, candidato. O senhor já precisou da comissão de prerrogativas e foi para as redes sociais dizer que foi muito bem servido, e quando fica candidato, esconde isso. Eu quero destacar aqui o grande comprometimento das comissões da OAB em relação às comissões, sobretudo a de prerrogativa, presidida por doutora Nayara, e nós precisamos, sim, fazer uma reformulação, e essa é a nossa proposta. Nós tivemos um tempo em que foi necessário abrir a OAB, democratizar a OAB, e as comissões foram aumentadas. E é chegado agora o momento de encontrar o equilíbrio, e nesse equilíbrio nós propomos essa reestruturação. E eu quero saber, candidato, o senhor disse que ia fechar comissões. Me aponte 5 comissões aí que o senhor vai fechar. Antes de responder a pergunta, o candidato Jonathan fez um pedido de direito de resposta. Gostaria de saber o motivo. A candidata fez uma acusação de uma fala minha na TV Record, que eu teria falado de uma forma que eu não falei, razão pela qual eu peço direito de resposta. Comissão Eleitoral indeferiu o pedido de direito de resposta. Então, o senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidata, veja bem, vamos trazer propostas. Olha a proposta da candidata. Estudar o porquê que está ruim. É um negócio tão interessante. Está ruim e eu vou estudar o porquê que está ruim. A seccional em Salvador, para 50 mil advogados, tem 80 comissões. Em Vitória da Conquista, uma subseção, para pouco mais de 2.600 advogados, tem 54 comissões. E pasme a proposta que está nas redes sociais da candidata: criar mais uma comissão. Tem comissão, doutor Vitor Dutra está aqui, ele sabe, que teve última reunião em janeiro, candidato. Você não tem plano de trabalho. Quando eu digo troca de apoio político, não é troca de apoio partidário, não, tá? Não é troca de apoio partidário, não. Eu estou dizendo que é por mera indicação da presidência. Nós precisamos abrir, sim. É o que a senhora falou. As postas estavam realmente fechadas. A senhora disse isso. Legal. Nós precisamos baixar um edital com critérios, com moralidade. As comissões da ordem estão sendo chacota até na sociedade. Tivemos uma nota na OAB e a nota da nota por uso indevido da comissão. Não tem plano de trabalho. A candidata Luciana Silva faz agora a tréplica em 45 segundos. Realmente, candidato, eu vou estudar e venho estudando, porque a gente só pode mudar o que a gente conhece. E o senhor não respondeu que
comissão o senhor extinguiria. E nós vamos fazer a fusão da Comissão de Educação com a Comissão de Ensino Jurídico, a Comissão de Direito do Trabalho com a Comissão de Acidente do Trabalho, a Comissão de Direito Civil com a Comissão de Direito de Família, e vamos criar, sim, a Comissão da Advocacia Pública, porque é necessário, candidato, porque é um compromisso, candidato, de maior participação na OAB. E a gente falar aqui em edital, essa casa é nossa, essa casa é aberta, a gente não precisa de edital, não. A nossa proposta é que haja preenchimento apenas de um formulário. Como que a jovem advocacia vai vencer edital para participar de comissão? Vamos agora ao sorteio do segundo tema, na segunda rodada desse debate, que está sendo transmitido ao vivo direto da OAB de Vitória da Conquista. Vamos ao sorteio do segundo tema. O tema sorteado é Poder Judiciário. A candidata Luciana Silva, conforme a ordem definida em sorteio, tem 30 segundos para a resposta. Desculpa, para a pergunta. Candidato, o senhor citou aqui a ineficiência do Poder Judiciário. Eu concordo que há uma ineficiência do Poder Judiciário e eu tenho uma trajetória de luta contra a ineficiência do Poder Judiciário. Inclusive, falei aqui que já divulguei carta aberta com duras críticas e eu procurei e não encontrei sequer uma manifestação pública do candidato ou da chapa sobre o tema. É com essa omissão e silêncio que o candidato pretende enfrentar a ineficiência do Poder Judiciário? O candidato Jonathan responde agora em 1 minuto e 30. Candidata, eu não sou turista na justiça, não. Eu quero saber, por gentileza, nos diga quando foi a carta da senhora, porque me parece que foi há pouco mais de um mês. O judiciário está aberto e em caos, ou fechado e em caos, há mais de 18 meses. Foi pela carta da senhora que o judiciário abriu? Foi essa a providência que a senhora fez? Uma carta? Uma carta num blog? É dessa forma que a OAB quer? Eu visitei o fórum, não sei se a senhora visitou. Como disse, eu não sou turista da justiça. A senhora visitou o fórum quando reabriu? Né? Quais são as providências aqui que foram tomadas em relação aos processos quando da instalação da segunda vara da Fazenda Pública e da segunda vara de família? A senhora sabe me dizer quantos processos tem cada vara? A senhora sabe me dizer os juízes titulares? Aliás, a senhora sabe precisar como estão as comarcas da região? É dessa forma que a senhora pretende discutir o Poder Judiciário em uma carta? A senhora quer criar uma comissão da advocacia pública e ataca uma advogada pública? A senhora fala em defesa das mulheres e ataca uma mulher o tempo inteiro no debate? É dessa forma que a senhora pretende defender as mulheres, candidata? A defesa ela é seletiva? É desse jeito? A senhora está cobrando a minha chapa por uma governabilidade que não tem? A senhora uma gestão trágica, uma gestão omissa com o judiciário, que não teve efetividade, que não representa contra autoridades lenientes, que não acompanha o Poder Judiciário. Ok, candidato. A candidata Luciana Silva agora faz a réplica em 1 minuto. Candidato, aqui não houve nenhuma ofensa à mulher pela condição de mulher, não houve ataque, houve defesa de ética, defesa de prerrogativas. E isso, a gente que se propõe estar à frente da OAB, tem que ter ciência. Na minha gestão, a ética vai ser duramente combatida, seja a violação praticada por homens, por mulheres, por quem quer que seja. E eu não fui visitar o judiciário, como o senhor disse que foi, porque eu não sou turista no judiciário. Eu fui lá trabalhar. E na minha carta mostra para que vim. O senhor sequer carta fez. Falei aqui que fui ao Tribunal de Justiça da Bahia, enquanto conselheira, pleitear 100 juízes que foram nomeados. A criação de 2 varas que o senhor citou aqui em Vitória da Conquista. E eu sei, sim, como é que está a nossa região. Poções recebeu a titularização de 2 juízes. Belo Campo foi reativada porque iria ser fechada e eu estava participando dessas lutas. Eu não sei onde é que o senhor estava. Ok, candidata. O candidato Jonathan tem agora 45 segundos para a tréplica. Candidata, deixe eu explicar. O judiciário passou um bom tempo fechado. Quando abriu, o elevador do fórum estava quebrado. Tá? Eu estava conversando isso com o doutor Sandro Loureiro, quando a gente encontrou no primeiro dia que abriu, eu estava lá. Né? Tinha que entrar com cartão de vacina, tal. Não sei se a senhora acompanhou isso.
né? Como eu falei, eu não sou turista no judiciário, não chamei a senhora disso. A vara da Fazenda Pública e a vara de família foram instaladas na cidade e não houve redistribuição de processos, a OAB não lutou contra isso. Perceba que a vara da Fazenda Pública tem 43 mil processos e a segunda vara da Fazenda, essa é a primeira, a segunda vara da Fazenda Pública só foram redistribuídos os processos de saúde e não tem redistribuição e estão em situações díspares e com 2 juízes na segunda vara e 1 juiz na primeira vara. E o que a OAB disse? Ok, candidato, vamos agora à terceira rodada, com temas sorteados nesse debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Vou fazer o sorteio do terceiro tema. O terceiro tema sorteado é prerrogativas. O candidato Jonathan tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Professora, com recorrência nós vemos os colegas terem seu exercício profissional cerceado nos mais variados espaços. A atual gestão fez a opção por divulgar apenas notas de repúdio e perde diariamente a oportunidade de defender a categoria. Como candidata da situação, a senhora se sente confortável neste cenário? Candidata Luciana tem 1 minuto e 30 agora para a sua resposta. Candidato, mais uma vez o senhor demonstra que não conhece a OAB. Para mudar, a gente precisa conhecer, candidato. E foram feitas várias ações, só que essas ações elas são feitas pela Procuradoria de Prerrogativas, que fica na seccional. Por isso que nós estamos propondo a criação da Procuradoria Regional. Essa pauta ela vai aumentar a efetividade e ela surgiu a partir da minha experiência na Câmara de Prerrogativas, candidato. O que a gente precisa, e isso também é proposta nossa, divulgar o que a OAB faz. Enquanto nós não tivermos a Procuradoria local, é necessário que a gente divulgue o que a Procuradoria da subseção tem feito. Cito o caso aqui, porque é público, da nossa colega advogada Ellen Félix, que contou com a atuação da Comissão da Seccional de Prerrogativas, e o senhor deve saber, porque a antiga procuradora hoje está apoiando. Não é possível que o senhor não tenha procurado nem para perguntar, nem para se inteirar do que é que tenha feito. E quando o senhor traz também, né, quando eu vi a proposta da Procuradoria do senhor, não é local, mas é regional. Para mim, só vai reproduzir as dificuldades que nós temos a partir da Procuradoria da seccional. O senhor fala em procuradores no plural. Como é que o senhor vai remunerar esses procuradores, candidato? O candidato Jonathan tem 1 minuto para a réplica. Candidato, é uma lástima, porque a senhora disse que eu não conheço, a senhora que conhece e eu não estou vendo a efetividade. Vamos fazer, e não fiz. Né? O conhecimento da senhora está servindo de quê para a atuação prática, para a melhoria da advocacia? A senhora critica uma procuradoria regional, a senhora só quer em Vitória da Conquista? Os demais municípios não pertencem à subseção, não é? Eu abri aqui as propostas da senhora, e uma das propostas em prerrogativas está aqui. Abrir sala. Abrir sala. As salas que já tem já não são cuidadas, aí abrir salas. Aí a senhora fala que não compete a subseção. Quer dizer que o doutor Ronaldo Soares não fez nada na gestão para tomar providências. A ausência de proposituras de ações penais. A senhora gosta de fulonizar, trazer nomes. Eu não gosto de expor pessoas, não. Mas o INSS, o pessoal não tem vista. O saque de alvará é regulamentado pelas agências, 1 por dia. Isso é um absurdo, não tem qualquer propositura de ação. Ok, candidato. 45 segundos agora para a candidata Luciana fazer a tréplica. Candidato, o senhor me parece que está com um carro que só tem retrovisor, porque olha para trás e não consegue olhar para frente, é o tempo inteiro olhando para trás. Vamos ser propositivos, vamos falar de propostas. Nós temos 14 salas, candidato, mas nós queremos mais. O que a gestão fez de bom, nós vamos manter. O que não foi feito, nós vamos efetivamente fazer, e para isso é preciso conhecer. O senhor falou aqui do nosso fórum, e não há uma sala para a advocacia. O senhor é contra a sala da advocacia? E a Procuradoria local, candidato, abrange, obviamente, as cidades
que fazem parte da subseção. Vamos agora à quarta e última rodada desse bloco de perguntas com temas sorteados. O último tema é Jovem Advocacia. A candidata Luciana Silva tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato, uma das grandes conquistas da nossa gestão foi a derrubada da cláusula de barreira, que nos permitiu indicar, inclusive, a colega Ildene Martins ao Conselho, mulher, negra, jovem. Porque o candidato que fala tanto de participação da jovem advocacia fica só na teorização e não traz efetividade, não coloca a jovem advocacia como protagonista na chapa, como nós fizemos, colocando uma jovem advogada no Conselho? Candidato Jonathan tem 1 minuto e 30 para a resposta. É triste observar que a candidata da situação só tem cargos a oferecer para os jovens. Enquanto candidato, né, e vou fazer mais enquanto presidente, nós passamos a trabalhar o programa Crédito Legal. Eu tive particularmente no Sicob para oferecer uma linha de crédito para essas pessoas começarem a profissão ou recomeçarem. O advogado sai da OAB sem nenhum token, não tem o programa Meu Primeiro Token no interior, só na capital. O token vendido na OAB é mais caro do que o token do Serasa. O jovem não quer isso. Tem que ter combate ao aviltamento, não tem empreendedorismo, a gente tem proposta de incubadora jurídica, quer falar de proposta, candidata? Não tem isenção e redução de anuidade para o jovem, candidata. Não tem oficinas de audiências para treiná-lo ao mercado de trabalho, não tem plataforma de oportunidades, não tem projeto Vez e Voz, não tem link desses jovens com escritórios ou programa de incubadora jurídica e mentoria que o permite ensinar a precificar, ensinar a estar peticionando nos processos digitais, isso não acontece. O aplicativo Conecta OAB, que é uma de nossas propostas para identificar e monitorar a violação de prerrogativas em tempo real, candidata. A proposição de oficinas e módulos para os agentes públicos, que não foi feita pela atual gestão para trabalhar prerrogativas para os agentes públicos para evitar a violação. Isso não é feito, candidata. Sabe o que é que vocês oferecem para os jovens? Cargo, uma falsa sensação de pertencimento ao corpo diretivo. A candidata Luciana tem 1 minuto para a réplica. Candidato, nós não oferecemos cargo, nós oferecemos representatividade. A inclusão do jovem, para nós, não é só retórica, é efetiva. Se houve a quebra de barreiras, nós queremos sim e vamos ter jovem advocacia no Conselho, porque a nossa chapa, na subseção de Vitória da Conquista, vai ter jovem representando o Conselho. A chapa de Dani e Cris é a chapa que mais tem jovens no Conselho Seccional. Isso não é dar cargo, isso é promover a participação para muito além da retórica. E o senhor, mais uma vez, mostra o desconhecimento da OAB quando vem propor linha de crédito, tirar foto para fazer cena de uma coisa que já existe. Vou pedir para a minha equipe colocar nas redes sociais que já existe um convênio, a linha de crédito com o BNB, de socorro durante a pandemia e também, inclusive, com o Sicob. Já tem, o candidato quer propor, criar o que já existe. Candidato Jonathan faz agora a tréplica em 45 segundos. Candidata, parece que vivemos em outro planeta. A OAB está muito boa na visão da candidata, mas se estivesse, eu não estaria aqui. Nós somos a mudança. Eu nunca vi a divulgação de uma linha de crédito expressiva para advogados da subseção. Já que a senhora gosta de fulanizar tanto, me diga quem foi usufruído por ela aqui em Vitória da Conquista. Me diga, qual foi a divulgação que foi feita? A senhora ainda vai pedir para o seu marketing, que trouxe, está aqui, né, para poder colocar nas redes sociais. Esse oferecimento de cargo ajuda em quê no mercado de trabalho? A sobreviver. Nós somos advogados, candidata, que precisamos condições de trabalho para sacar um alvará no final do mês. Não é discutir teoria, não. Essa experiência da senhora ajudou o quê? Ok, candidato. Terminamos aqui o segundo bloco de perguntas com temas que foram discutidos, temas que foram sorteados e acordados anteriormente com as coordenações de campanha. Daqui a 3 minutos, nós estaremos de volta com o último bloco de perguntas com temas livres e também é o bloco em que os candidatos farão as suas considerações finais. Então, você que está assistindo a gente aí, fique no canal que a gente volta daqui a pouco, em 3 minutos.
Vamos lá, pessoal, vamos voltar? 10. Vamos lá? Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Falamos ao vivo, direto do auditório da OAB. Essa transmissão está sendo feita por meio do canal da subseção no YouTube. Então, esse terceiro bloco é, mais uma vez, um bloco com temas livres. Cada candidato pergunta o que quiser para o outro candidato. Conforme a ordem determinada por sorteio, quem começa perguntando nesse bloco é a candidata doutora Luciana Silva. Tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidata, eu tenho uma vida dedicada à advocacia e sei da importância da educação. Nossa profissão, ela exige aprimoramento e estudos constantes. Analisando as suas propostas, eu vi que o candidato foi muito tímido ao trazer estudo continuado, ao trazer proposta de aperfeiçoamento. Isso é irrelevante, candidato, para o senhor? Doutor Jonathan Meirelles tem 1 minuto e 30 para a resposta. Candidata, a gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Talvez a senhora não conheça a proposta da incubadora jurídica, né? Talvez a senhora não conheça propostas como oficina de audiências, né? Quando a gente propõe oficina de audiência, alguém ensina a alguém, né? Quando a gente propõe incubadora jurídica, é um espaço para poder abarcar, acolher e preparar o advogado para o mercado de trabalho, já que ele só sai praticamente com a teoria da faculdade. Quando você faz isso, você ensina alguém. Talvez pela Bahia não ter incubadora jurídica, né? A senhora não observou em demais seccionais que isso acontece. Nós temos, além de advogados, professores e professoras também tão brilhantes quanto a senhora no exercício da docência, na nossa chapa. E o objetivo é ir para a capacitação, mas para além da capacitação. Não sei se a senhora acompanhou um dos nossos eventos, que vocês não tiveram, foi acadêmico, com o professor Gamil Feppel e com a professora Josiane Minardi. O que a chapa da senhora fez durante a campanha para incentivar isso? Não teve, apenas discussões em bares. Nós precisamos sair mais da teoria e ir para a prática, ensinar essas pessoas, não só em cursos, em congressos, mas em capacitação do advogado para poder sobreviver no mercado de trabalho e, efetivamente, ter condições de advogar. Candidata Luciana, a réplica em 1 minuto. Candidato, eu não precisei trazer professores de fora para a minha campanha, não precisei importar colegas, porque, como foi divulgado na minha campanha, eu tenho um apoio quase que maciço dos professores e professoras aqui da região. E, indo para o plano concreto, candidato, a gente propõe mentoria de mestrado, doutorado, pós-doutorado, incentivo na publicação de artigos. E o senhor fez uma proposta, como novidade, que quem criou fui eu, concurso de artigos. Nós já tivemos aqui o concurso, com o nome do professor Jorge Maia, com o nome do professor Rui Medeiros, e vem o candidato querer trazer isso como se novidade fosse. Olha, nós aportando aqui na prática, candidato, o candidato, mais uma vez, demonstra desconhecer o funcionamento da nossa subseção. Então, nós vamos propor e, efetivamente, trazer para a nossa subseção capacitação do aspecto técnico, teórico e, sobretudo, incentivar a educação de forma constante e a publicação de artigos, candidato. Ok, candidata. O candidato Jonathan tem 45 segundos para a tréplica. Candidata, a eleição é para presidente do OAB, não é para reitor da universidade, não. Você incentivar o concurso de artigo, foi criação da candidata um concurso de artigo, como se isso não acontecesse no mundo inteiro. A senhora tem apoio de professores, a senhora precisa ter apoio além de professores, nós não podemos desprezar a docência, para que ninguém malde. Tem que ter apoio de advogados, candidata, de pessoas que saiam também da teoria e vejam a prática. Se a senhora acompanhar as propostas, veja a data das publicações e o que cada um publicou nas suas redes sociais como proposta e veja quem copiou quem. Veja quem copiou quem. Uma colega, Rafaela, chegou a surpresa postar no Twitter a cópia de propostas após a divulgação da nossa chapa.
Segunda rodada de perguntas e respostas desse terceiro e último bloco do nosso debate. Conforme a ordem definida por sorteio, agora o candidato Jonathan faz a sua pergunta em 30 segundos. Não, eu que respondo, Judson. Não, eu estava na tréplica. Tréplica? Desculpa. Não, é minha pergunta, Não, eu estava na tréplica. Ele estava na tréplica. A senhora começou perguntando na primeira rodada, agora ele faz a pergunta. Ok. Professora, como disse, vamos à prática. A realidade de Vitória da Conquista, a percepção geral da falta de acompanhamento e combate devido por parte da OAB em relação ao Poder Judiciário. Na Justiça Comum, nós presenciamos a interrupção de atividades presenciais por 18 meses. Qual a avaliação da candidata em relação à retomada das atividades, sobretudo na Justiça do Trabalho? O que a OAB fez para poder atenuar? Candidata Luciana, agora a sua resposta em 1 minuto e 30. Candidato, eu nunca me aportei da prática, até porque, candidato, eu tenho 20 anos de advocacia. Quando eu estava começando nos fóruns, eu acho que só muito tempo depois o senhor chegou aos bancos das universidades. Eu reconheço, e isso não é novidade para nenhum advogada e advogado, que a pandemia aguçou toda a ineficiência do Poder Judiciário. Eu aqui tenho ciência de todas as mazelas do Judiciário, mas eu não venho apenas jogando pedra, candidato. A gente tem que apontar e tem que apontar soluções. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil. O Poder Judiciário retomou tardiamente, se dependesse de nós, já tinha estado em funcionamento há muito tempo, candidato. Vai procurar saber, candidato, assim como o senhor não viu a linha de crédito, procura saber, dá uma olhada no site da OAB, lá você vai encontrar muitas informações, inclusive todos os requerimentos feitos pela nossa seccional, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao CNJ, requerendo a reabertura de fóruns, requerendo a reabertura da Justiça do Trabalho. Não fomos nós, nem a nossa candidata, que fez ação judicial para dizer que estava fazendo alguma coisa, e mesmo sem o resultado da ação, disse que foi ela quem conseguiu abrir o fórum, quem conseguiu foi a OAB. Ok, candidata. O candidato Jonathan faz a réplica em 1 minuto. Eu e os trabalhistas estamos bastante satisfeitos com as respostas dadas. A ordem não fiscaliza sequer a lista cronológica por ordem de conclusão do artigo 12 do CPC. Na Justiça do Trabalho, nós temos 2 meses de ausência de pagamento do precatório, porque a Caixa Econômica mudou o sistema de pagamento e não informou sequer os advogados sobre isso. Os advogados estão há 2 meses sem receber alvará. Eu tenho um e-mail específico sobre isso, né? Eu gostaria, inclusive, que a senhora pudesse falar sobre as audiências presenciais da Justiça do Trabalho, né? Uma das varas está tendo audiência, outra das varas não está tendo audiência. O que foi feito, né, pela OAB? A OAB acompanhou, a OAB tem essa central de monitoramento que nós pretendemos ter do Judiciário, né? Recentemente, o TRT, bem recentemente, né, a candidata Daniela Borges, inclusive, citou hoje, no debate dela, a senhora deve ter assistido, entregou um resultado da Corregedoria do Justiça do Trabalho, né? O que tem feito, o que a OAB fez, como a senhora acompanhou isso? É isso que eu não entendi. 45 segundos para a tréplica, doutora Luciana. Candidato, mais uma vez, vamos parar de ficar olhando para trás, falando só de gestão, vamos falar de futuro, vamos falar de proposta. Nós sabemos todas as dificuldades que o Judiciário tem. Por isso, nós propomos aqui uma central de acompanhamento de alvarás, de RPV, e as nossas propostas, elas estão coadunando com a proposta da nossa candidata, Daniela Borges, em relação não só à Justiça do Trabalho. O doutor Wendel está aqui presente, que não me deixa mentir, conselheiro junto comigo. Isso nunca deixou de ser pauta do Conselho, nunca deixou de haver ação da OAB em relação a isso, candidato. Vamos deixar o passado e pensar no futuro. Vamos agora à terceira rodada de perguntas e respostas com tema livre. Conforme a ordem definida por sorteio, quem começa agora perguntando nesta rodada é a candidata a doutora Luciana Silva, em 30 segundos. Candidato, hoje nós, mulheres advogadas, somos maioria na OAB Nacional.
e também na seccional da Bahia. Isso mostra como as mulheres elas são importantes, quantitativa e qualitativamente, na nossa instituição. Mas, olhando as suas propostas, eu não vi nenhuma proposta substancial e concreta para a mulher advogada. É essa a transformação que o senhor propõe, porque essa a gente não quer, não. Nem as mulheres, nem os jovens advogados. Queremos participação efetiva. Ok. Doutor Jonathan, responde agora em 1 minuto e 30. Lhe falta conhecimento da proposta da nossa chapa. Inclusive, a nossa chapa, antes da sua, foi quem fez um evento para poder ouvir as mulheres, o café com elas. A senhora, assim como fez com nossas propostas, copiou às vésperas da eleição, como agora. Por sinal, com um público bem menor, porque as mulheres, durante essa gestão, não foram ouvidas. Me diga, candidata, qual foi a providência tomada pelo Conselho Seccional, representado pela senhora, para poder ouvir as mulheres? Qual o movimento? Eu perguntei, inclusive, candidata, qual foi a sua insurgência quando Felipe Santa Cruz chamou a colega de uma advogadazinha de porta de cadeia, quando outra foi destratada. Qual foi a sua insurgência como conselheira seccional contra as mulheres? Né? A senhora quer falar, mas eu não queria fulanizar o debate, não, mas eu quero saber qual foi a defesa das mulheres que a senhora efetivamente fez durante a campanha, inclusive, quando pessoas desrespeitaram mulheres. Né? A senhora está preparada suficientemente para defender as mulheres, independente de onde partam esses ataques, independente de onde partam os comentários? Né? Ou será calada, como aconteceu com o caso de Felipe Santa Cruz, como tantos outros casos? Ou a senhora só tem interesse em atacar a vice? A senhora falta ler as propostas que falam do encontro com elas. Nós queremos ter uma vice atuante, uma vice que, efetivamente, quando eu estiver porventura, o que não pretendo, mas se porventura afastar, ela consiga representar bem a OAB, porque processo ético ela não tem. Doutora Luciana, a réplica em 1 minuto. Candidato, eu tenho uma história, como eu já falei, de luta, de defesa dos direitos das mulheres, de luta de igualdade entre homens e mulheres, tanto na OAB, candidato, como fora da OAB. Se o senhor procurasse saber, o senhor ia ver que tem manifestação minha, no caso de Felipe Santa Cruz, junto à Comissão Estadual da Mulher, candidato. O senhor poderia ver também, candidato, que nós aqui requeremos e já tivemos o resultado positivo de vagas de estacionamento em todos os fóruns locais para as mulheres gestantes e mulheres lactantes. A nossa defesa das mulheres é independente de quem esteja ali, quem tenha o seu direito, candidato, violado. O senhor precisa conhecer, candidato, para poder questionar, para poder falar. Eu não preciso fazer encontro com as mulheres advogadas. Eu sou mulher advogada, as mulheres advogadas estão comigo, e quem fez o evento foram elas, não é café com elas, foi um evento conosco, doutora. Nós, mulheres advogadas. Doutor Jonathan, faz a tréplica em 45 segundos. Me parece que é grave. A candidata diz que não precisa ouvir as mulheres, não precisa fazer encontro, porque quer governar sozinha, quer propor as ideias próprias sem ouvir o grupo. Nós não temos, nós queremos romper isso na OAB, candidata. Nós queremos que a governabilidade seja conjunta, que homens, mulheres, negros, negras, brancos, ricos e pobres tenham vez e voz, que essas pessoas possam participar da ordem, independente do apoio ao presidente que escolheu. É isso, candidata. Eu quero saber o que a senhora fez como conselheira em prol das mulheres, não na sua vida particular. O que foi feito como conselheira, como ação em prol das mulheres. O discurso é vazio. Quarta e última rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. E conforme a ordem definida por sorteio, quem começa perguntando nesse quarto bloco é o candidato Jonathan Meirelles. Pode fazer sua pergunta, candidato, em 30 segundos. Professora Luciana, a senhora que fala tanto de ética aí, estava dando uma aula de ética. Na data de hoje, nós somos surpreendidos com notícia na imprensa, a senhora está falando de notícia da imprensa, mostrando documentos que revelam que a OAB Nacional pagou mais de R$220 mil em aluguel exclusivo ao principal líder político do seu grupo, o atual vice-presidente nacional, Dr. Luiz Viana. Despesas como lavagem de apartamento, lavagem de cortina, aluguel de apartamento. A senhora se sente confortável com tais benesses? A única pessoa que usufruiu isso em 90 anos de história? Candidata Luciana, tem 1 minuto e 30 para a sua resposta.
Candidato, o senhor está o tempo inteiro fazendo perguntas a mim a respeito de Ronaldo, a respeito de Luiz Viana. Tenha coragem e pergunte a eles, candidato. O senhor tem essa proximidade, inclusive, quando teve a prerrogativa violada, o senhor fez contato, por intermédio de Dr. Ronaldo, com Luiz Viana. Pergunte, candidato, diretamente a ele. Quando o senhor vem aqui me perguntar o que é que eu fiz como conselheira, eu falei, candidato, nós requeremos e tivemos aqui o deferimento das vagas de estacionamento. Fui relatora, enquanto membro conselheira da Câmara de Prerrogativas, de vários desagravos em que mulheres tiveram suas prerrogativas violadas. E o que eu trouxe aqui, candidato, não é minha vida particular, não, é minha vida pública, fora da OAB também, defendendo o direito das mulheres. E, obviamente, que na defesa desse direito das mulheres, todas essas mulheres são ouvidas, e não só durante a campanha, por toda a minha trajetória. É uma trajetória de diálogo, é uma trajetória de consolidação de direitos. E, a respeito de Luiz Viana, né, o que eu posso falar, candidato, e aí o senhor pergunte a ele, pare de estar querendo, né, perguntar aos outros através de mim. O que a gente tem a dizer é que Luiz Viana já respondeu publicamente, se deu o trabalho de ler o que foi publicado, candidato. Candidato Jonathan faz a réplica em 1 minuto. Candidata, veja bem, porque a senhora pregou tanto ética, eu achei que a senhora fosse fazer um discurso contra o auxílio moradia. O único diretor em 91 anos da história da UAB que recebe auxílio moradia de R$ 7.000 por mês, onde pagou com dinheiro da OAB, as notas estão aqui. É porque a regra, Júdice, eu não posso mostrar, mas se a senhora autorizar, eu mostro aí nas redes sociais. Aluguel pago pela OAB, cortina lavada do apartamento pessoal, pago pela OAB, mas a OAB está apertada para reduzir a anuidade e isenção para o jovem advogado. Percebe? Eu não falo de Luiz Viana, eu falo só de Luiz Viana. Eu falo do vice-presidente nacional da UAB e da posição da senhora como conselheira seccional. Quero a opinião da senhora, se isso é justo, é legítimo, é legal, se isso é coerente em prol de defender a não isenção ou redução da anuidade. A tréplica da candidata Luciana em 45 segundos. Candidato, se o senhor tivesse lido, o senhor não estava se dando ao trabalho de perguntar. O senhor perguntou, isso é legal? Eu quero lembrar a todos aqui, inclusive ao senhor, que os cargos que nós exercemos, nós não temos nenhuma remuneração. Quando eu, o Wendel, o doutor Rui Medeiros, nós vamos para a reunião do Conselho, para a nossa participação é custeada pela OAB, com passagens, com a hospedagem, com alimentação. Por que seria diferente no Conselho Federal? Então, em lugar de pagar hospedagem, de pagar passagens, Luiz Viana optou, porque essa opção lhe foi dada e referendada à unanimidade do Conselho Federal, que pagasse a sua hospedagem. A gente agora vai trabalhar de graça, ainda vai pagar deslocamento e hospedagem? Terminamos aqui as rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Iniciamos, nesse momento, então, as considerações finais. Conforme a ordem definida por sorteio, quem começa fazendo as considerações finais é a doutora Luciana Silva, em 3 minutos. Inicialmente, eu gostaria de começar, Júdice, na verdade, finalizar agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade, de todas que estão aqui nesse momento no auditório, de todas que estão acompanhando em casa esse debate, e dizer que o que nós viemos fazer aqui foi apresentar proposta, discutir perfis, e que a gente não precisa ficar aqui olhando só para trás, olhando só para o que passou, ou desfazendo histórias de ex-presidentes. Nosso grupo propõe, e por isso é o nome da nossa chapa, OAB forte e unida, é a união. E agora eu falo diretamente com os colegas, advogados e advogadas, a quem interessa uma classe cindida, a quem interessa desqualificar os ex-presidentes que por aqui passaram.
Dos 10 ex-presidentes vivos, com muita honra, eu tenho o apoio de 8. E esses 8, nós vamos manter o que eles fizeram de bom, e eles mesmos nos aconselham o que eles poderiam ter feito diferente. Isso que é a união de classe. É a junção de pessoas que pensam de forma diferente, é a junção de pessoas que possuem trajetórias diferentes, mas pessoas que têm em comum o compromisso com a nossa profissão, o compromisso com a OAB, e já estar passado do momento da gente ter a classe unida. E eu queria destacar também que o tempo inteiro aqui nós ouvimos o candidato me perguntando de Ronaldo, da gestão de Ronaldo. Respeito muito Ronaldo, muito me honra, como falei aqui, tanto o apoio de Ronaldo como o apoio de todos os 8 ex-presidentes, mas a gestão que nós vamos ter em 2022 é a gestão com Luciana Silva à presidência, com a nossa identidade, com a nossa marca, mas respeitando a história de todos que passaram por aqui. Muita gente fala que, quando a gente chega naquela sala da OAB, só tem fotos de homens. E é chegado o momento da gente ter a representatividade feminina. Essa é a verdadeira mudança. Essa é a mudança que a advocacia quer. É a mudança que homens e mulheres desejam. Romper com esse continuismo de 42 anos de subseção e nunca ter uma mulher candidata. Então, esse momento aqui, nós podemos observar quem tem história na OAB e quem não tem. Quem traz propostas e quem só traz discursos vazios. Quem conhece as demandas da advocacia e quem só faz apontar problemas sem trazer soluções. Muito obrigada. Agora, o candidato Jonathan Meirelles tem 3 minutos para as suas considerações finais. Colegas advogados e advogadas, chegamos ao final de uma campanha propositiva, uma campanha que sempre buscou ouvir cada um de vocês, uma campanha que criou o formulário avozdaadvocacia.com.br, um formulário nunca criado pela subseção sequer para ouvir vocês sobre a percepção do atual quadro pela advocacia. Uma campanha que trouxe o crédito legal como proposta, uma campanha que traz para o novo advogado e a nova advogada, além do crédito legal, proposta de incubadora jurídica, empreendedorismo jurídico, muito bem lecionado por Elias, marketing jurídico, para ele aprender a precificar e ir para o mercado de trabalho. Uma campanha que traz oficinas de audiências para ajudar essas pessoas a ir ao mercado de trabalho. Uma campanha que não quer que você pague o token na OAB mais caro do que fora, no Serasa. Colegas, especialmente o novo advogado, é como a professora Luciana falou. Se você quer mudança, a mudança somos nós. Se você acha que a OAB está bem, peço que reflita. Como ela falou, é a junção de 8 ex-presidentes. Quando você nasceu, jovem advogado, talvez era o mesmo grupo. E esse mesmo grupo que perpetuará, é este o cenário que você se encontra. Nós somos a oportunidade de mudar esse cenário, porque lhes garanto, se bom estivesse para nós e para a advocacia, não estaria aqui. Conheço a realidade, as arguras da advocacia, advogo do juizado aos tribunais, sei as lamentações de cada vara. A OAB assiste de camarote os intempéries que vive a Justiça. A Justiça do Trabalho, ela não comentou. Teve um recente relatório da Corregedoria do TRT falando da pouca produção. Só voltou à audiência presencial em uma das varas, nas outras varas não tem, isso é um absurdo, a OAB não fiscaliza isso. A forma como instalada a vara da Fazenda Pública e a vara de família, sem qualquer reclamação da OAB, é no mínimo uma omissão que não se pode perdoar. A política humilhante de cestas básicas implementada pela gestão para que você tivesse que ter auxílio dela é um absurdo. O aumento da anuidade, meu Deus do céu, não há qualquer tipo de mudança, nós somos a mudança. Nós não queremos mudar de homem para mulher, nós queremos representatividade. O Estado democrático de direito, pensem, senhores, que a ordem é como um pássaro, tem 2 asas e tem de bater de forma equilibrada. O Estado democrático de direito, como a primeira asa, participação em políticas públicas, jamais em políticas partidárias.
A segunda asa, a OAB não pode só fazer política pública, pois a OAB é mantida pelas anuidades e precisa devolver esses benefícios e credibilidade aos advogados. Nós somos as mudanças e as asas precisam voltar a bater. Termina aqui o debate entre os candidatos que disputam a presidência da subseção de Vitória da Conquista da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós esperamos que a discussão de ideias e propostas tenha contribuído para que você, leitor, colega, advogado, vote consciente nessa quarta-feira, dia 24 de novembro. Eu agradeço os candidatos, doutora Luciana Silva, doutor Jonathan Meirelles, aos demais integrantes das chapas que estão presentes aqui no auditório da OAB, e agradeço também a você que está assistindo a gente por meio do canal da subseção no YouTube. Então, até a eleição de quarta-feira, tenham todos uma boa noite.